Bolsonaro se fez criando o Lula como seu grande inimigo, só que Bolsonaro nunca enfrentou o Lula. Em 2022, eles se enfrentam. E o Bolsonaro, para convencer a sua base, até mesmo para expandir a sua base, para votar nele, vai precisar recriar uma realidade. E essa realidade não condiz com a realidade que o brasileiro vive. E a única forma de se recriar essa realidade é através da desinformação, através de fake news. A esquerda ou o campo democrático precisa se reinventar dentro do seu marketing digital. Não é só o Lula que tem dificuldade ou o PT que tem dificuldade. É todo o centro democrático tem dificuldade de competir com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não tem qualquer preso ou zelo pela ética ou até mesmo pelas leis para produzir o seu conteúdo. Eu vou conversar hoje com o antropólogo David Nemer, pesquisador na Berkman Klein Center para a Internet e Sociedade na Universidade de Harvard, professor na Universidade da Virgínia e autor do livro Tecnologia do Oprimido, Desigualdade e o Mundo Digital nas Favelas do Brasil. David, em 2018, a gente teve um cenário de uma novidade, que foram as fake news na eleição, né? Não exatamente notícias falsas, informações falsas são uma novidade, mas a difusão massiva, como se viu, surpreendeu a muita gente. O que a gente vai ver agora em 2022 de parecido com o que já teve em 2018? O que podemos esperar? E o que vai ser muito diferente? Por exemplo, grupos de WhatsApp têm a mesma importância com todas as mudanças de regras feitas até aqui? Sim, olha, em 2022 a gente vai viver uma ansiedade social muito maior, já que a disputa eleitoral ela vai estar muito acirrada, já que a gente vai ver na disputa direta dois personagens que são vistos como completo opostos, opostos não extremos opostos, mas opostos no entendimento do que seria o representante da direita e o representante da esquerda. É claro que o Lula não é um extremista como o Bolsonaro, mas eles se encontram em lados opostos. Bolsonaro se fez criando o Lula como seu grande inimigo, só que Bolsonaro nunca enfrentou o Lula. Em 2022, eles se enfrentam. Bolsonaro também entrega um país numa crise sem precedentes, né? Nós vivemos uma inflação, a maior inflação nos últimos 27 anos, a crise em relação à fome, crise institucional, nunca teve tão intensa. E o Bolsonaro, para convencer a sua base, até mesmo para expandir a sua base, para votar nele, vai precisar recriar uma realidade. E essa realidade não condiz com a realidade que o brasileiro vive. E a única forma de se recriar essa realidade é através da desinformação, através de fake news. Então, já que vivemos uma crise sem precedentes, a quantidade de fake news, de desinformação necessária para tentar fantasiar essa realidade real que o brasileiro está vivendo vai ter que ser muito intensa. Então, por isso que eu prevejo que vai ser, novamente, uma ansiedade social muito grande, desinformação vai correr solta. É pública a relação do clã Bolsonaro com o Steve Bannon, né, que foi estrategista do Trump, mas eu queria te perguntar, enquanto pesquisador, como você enxerga os desdobramentos desse vínculo na prática, nas ações do bolsonarismo na esfera digital e até que ponto isso permanece até hoje? Até onde que se tem conhecimento, não há uma relação formal entre os Bolsonaros e o Steve Bannon, apesar do Eduardo Bolsonaro funcionar como esse canal, né? O Eduardo Bolsonaro tem esse contato direto com o Steve Bannon, tem fotos deles juntos. O Steve Bannon foi convidado a participar da campanha do Bolsonaro em 2018
mas o próprio estava ocupado com a campanha do Malvini na Itália. Então, não se sabe de uma atividade ou de uma ação direta de Bannon, mas os seus ensinamentos, a sua cartilha é usada no Brasil, né, à risca. Por exemplo, a construção do sentimento de nós contra eles, né, que é um sentimento muito conhecido no fascismo, onde você denomina seus inimigos para manter a sua base sempre unida e lutando para você, por você, né? E o nós somos os cristãos, os brasileiros de bem, os cidadãos trabalhadores, e os outros são os comunistas, ou que chamam, né, que vivem na mamata, que não são a favor do cristianismo, enfim. Então, essa separação é uma forma de segregar a sociedade para capitalizar em cima da sua base. Isso é uma coisa que o Steve Bannon fala bastante, né? David, nós temos observado um esforço das autoridades brasileiras em apresentar respostas para o fenômeno da desinformação, das fake news. No âmbito legislativo, a gente tem o debate avançando em torno do PL das fake news e, no judiciário, um conjunto de medidas do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para tentar frear o avanço da desinformação nas plataformas digitais, inclusive criando parcerias com essas plataformas. Como você tem visto a efetividade dessa tentativa de dar uma resposta ao problema? O esforço do TSE é muito bem-vindo e é o que resta ao TSE fazer, já que o TSE é quem é responsável pelas eleições nacionais, né? E tem um compromisso de garantir a integridade das eleições. E cabe ao TSE também agir proativamente para tentar conter, né, e mitigar os danos da desinformação. Esse acordo que o TSE propôs às big techs, né, às redes sociais, é claro que é de excelente intenção. A questão é que as próprias plataformas, as soluções que elas propõem no combate à desinformação, fica muito aquém, né, ou fica muito além de ser uma questão muito efetiva. Por exemplo, o YouTube se comprometeu, né, e falou que a partir de agora todo vídeo que falar que as eleições de 2018 foram fraudadas vão ser removidas da plataforma. Ok, mas agora a gente já a gente não quer mais saber de 2018. 2018 já passou, a gente está vivendo o caos que veio de 2018. A gente quer saber de 2022, porque agora o que está em risco são as eleições de 2022. Então, a gente não quer saber agora, pelo menos não é a questão mais urgente, é preservar 2022 e não 2018. 2018, de repente, a gente vai ser bem-vindo você retirar essa mentira, já que não houve fraude, mas a preocupação principal tem que ser com 2022. Isso não há. O Google, por exemplo, se comprometeu a criar um doodle que celebraria o dia das eleições. O doodle, para quem não sabe, é aquela animação, aquele desenho que aparece na página principal do Google, né, que geralmente em datas de celebrações aparece ali celebrando o dia, e seria o dia das eleições. Ok, mas o que isso de fato vai ajudar na contenção da desinformação? Nada, não acontece nada. Então, o próprio Telegram, né, o Telegram demorou, teve essa novela com o STF, com o TSE, finalmente respondeu, depois, né, de ter sido banido, respondeu falando que vai monitorar os grupos, mas essa é a questão. Essas plataformas prometem muita coisa e tendem a passar uma mensagem que são plataformas democráticas, que prezam pelo bem-estar social, que prezam pela verdade, ou que, na verdade, não que eles prezam pela verdade, eles falam muito que eles não são árbitros da verdade, mas prezam pela liberdade de expressão, dentro do entendimento ali da lei. Só que diversas vezes a lei é quebrada dentro dessas plataformas,
os próprios termos de serviço das próprias plataformas são quebrados o tempo todo. A gente não vê as plataformas agindo energicamente, principalmente num tema que é tão delicado e que é, vamos dizer assim, a coluna da nossa democracia, que são as nossas eleições. Então, eu vejo esse esforço como um esforço muito bem-vindo e muito bem intencionado, mas eu vejo os esforços das redes sociais, das big techs, muito aquém do que precisa ser feito. David, você tem sido muito crítico sobre como a lógica do lucro conflita com a tentativa das plataformas digitais de combaterem a desinformação. Por quê? Porque conteúdos que mais geram engajamento são conteúdos que engatilham, vamos dizer assim, uma comoção negativa, seja ela de medo, seja ela de raiva. Isso é da natureza humana, né? Sabendo disso, sabendo que é isso que vai fazer as pessoas engajarem com o conteúdo e manterem as pessoas nas plataformas, os algoritmos estão priorizando esse tipo de conteúdo. Foi isso, por exemplo, que a Frances Haugen falou, né, diante do testemunho dela no Congresso americano, que o algoritmo do Facebook priorizava conteúdo que gerava medo e raiva, porque é o tipo de conteúdo que as pessoas mais vão engajar, mais vão compartilhar. Como que isso significa monetização ou lucro para as plataformas? Porque as plataformas usam o tempo de atenção que as pessoas passam, né, ou prestam nas plataformas, ou seja, eles falam que o usuário passa X horas na minha plataforma e então eu consigo medir isso para o anunciante falando, olha, nossos usuários estão passando X horas por dia, então eu acho que você deve anunciar aqui porque é o máximo que você consegue de atenção, né, comparado às outras plataformas, comparado à televisão. Então, é claro que as redes sociais querem otimizar esse número de X horas. E a melhor forma de deixar a pessoa pregado ali na sua rede social é priorizando conteúdo que vai forçar essa atenção dos usuários. E, né, o algoritmo já entendeu que o conteúdo que vai gerar isso é conteúdo que gera raiva, medo. E as fake news, não é de se surpreender, que mais viralizam, que mais tomam a atenção das pessoas, são as fake news que geram medo e raiva. Pensando nesse ambiente digital, né, na verdade, quando a gente olha para as pesquisas de intenção de voto nessa eleição, a gente vê uma vantagem ampla do ex-presidente Lula, mas quando a gente vai analisar os indicadores de engajamento, seguidores, né, comparando de Lula e de Bolsonaro, o presidente Bolsonaro ainda tem uma vantagem expressiva, né, nesse ambiente digital. Por que isso e por que o Lula e o PT têm tanta dificuldade para se inserir nesse contexto? Sim. Olha, vamos pegar o Twitter, por exemplo. O Twitter é uma plataforma em que diversas bolhas estão inseridas ali e as bolhas se tocam o tempo todo e elas se tocam no conflito. Então, quase que tudo que Bolsonaro posta, ela é desconstruída, os posts são desconstruídos ou criticados por diversas outras bolhas, ou então são aclamadas pela sua própria bolha. Ou seja, tudo que ele produz tem um engajamento, independente do engajamento ser de crítica ou ser favorável. Então, isso já coloca ele numa posição, não diria de vantagem, mas de maior engajamento, se comparado ao Lula, vamos dizer assim. O Twitter, como a gente viu semana passada, não dá para confiar nesse número de usuários, porque o número de usuários não se traduz a número de pessoas votantes, né? Pessoas que vão necessariamente votar em Bolsonaro. Como a gente sabe, conta inautêntica e robô não votam. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, né, para fazer essa correlação, porque ela não se traduz em pessoas que votariam, né, ou no Lula ou no Bolsonaro. E a questão da campanha, o que acontece? Não é só o Lula que tem dificuldade, ou o PT que tem dificuldade, é todo o centro democrático tem
dificuldade de competir com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não tem qualquer preso o zelo pela ética ou até mesmo pelas leis para produzir o seu conteúdo. Eles estão o tempo todo engajando em conteúdos mentirosos, desinformação, sendo que o outro lado, o outro campo, é colocado numa lente de escrutínio onde que eles precisam seguir a regra, precisam seguir a ética, a moral. É claro que campanha política, todo mundo ali vai fazer o seu jogo político, isso não é novidade, né? Acho que campanha política é quando a gente mais tem acesso a mentiras brandas ou até mentiras pesadas. Isso é da tradição das campanhas políticas, infelizmente. Mas quando a gente fala dessas campanhas de fake news que ficaram muito famosas ali em 2018, a gente vê o bolsonarismo agindo pesadamente nessa disputa, e o outro lado é colocado num pedestal onde não pode errar, não pode quebrar as regras. Então, é muito difícil competir, porque é uma competição injusta, onde que um lado pode fazer o que quiser e o outro lado precisa seguir as regras. Por isso que é difícil o Lula, ou, enfim, qualquer outro ali do campo democrático, competir nas redes com o Bolsonaro, porque o bolsonarismo está compartilhando conteúdo que vai gerar esse engajamento, que é um conteúdo raivoso, um conteúdo que gera muito medo, né? Ele disputa, por exemplo, as questões das urnas eletrônicas, e isso gera muito engajamento. E quem está no centro democrático jamais vai disputar as questões das urnas eletrônicas do sistema eleitoral, sabe? Então, é uma disputa injusta. Não quer dizer que não há uma forma de bater de frente com o bolsonarismo. Acho que é aí que a esquerda ou o campo democrático precisa se reinventar dentro do seu marketing digital, dentro das suas abordagens digitais, para competir com quem não segue as regras. E existem várias formas aí de engajar. Por exemplo, o Lula tem feito muito bem, por exemplo, em engajar com influencers ou youtubers ou até instagramers, né, que são muito conhecidos e aclamados pelas classes mais populares ou as massas, vamos dizer assim, né? Tivemos aí recentemente o engajamento dele com a doutora Deloni, né? Deloni, isso. E o post deles foi o mais engajado no Instagram, né? A Anitta, ela não fala especificamente do Lula, mas ela fala de causas que se alinham ao campo progressista, que se alinham ao Lula. E isso traz muito engajamento e traz muita atenção para quem se alinha com essas ideias que a Anitta posta, que, né, remetem à campanha do Lula. Então, essas formas de engajar, não pela ideologia política, mas por causas, é uma forma muito eficiente de atingir os jovens, as pessoas que não querem falar, vamos dizer assim, de política, mas são preocupados com a questão ambiental, estão preocupados com a questão de raça, a questão de classe. Apesar de eu achar que tudo isso é político, as pessoas não querem lidar com essa politicagem que virou, né, nas redes sociais, que é um estresse realmente social, que lida com muita fake news. Eles são mais preocupados com a causa. Então, ter esses políticos do campo democrático ligando diretamente com essas causas, ligando com quem já comunica com o público sobre essas causas, é uma forma de vencer, né, de passar à frente dentro de quem só sabe engajar com raiva e mentira. David, o Telegram se tornou um aplicativo muito importante para os grupos bolsonaristas, sobretudo por essa permissividade para o compartilhamento em massa de conteúdos, o que já não se observa tanto no WhatsApp, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente vê uma indisposição muito grande da plataforma em conversar com autoridades, tanto no Brasil como em outros países. Por que isso? Isso remete muito à figura do dono do Telegram, que é o Pavel Durov. O Pavel Durov é conhecido como uma pessoa extremamente egocêntrica, que se vê acima das leis
de cada estado, ele acredita na liberdade de expressão irrestrita. Então, isso já vai da natureza, né, do sistema de crença deles. E ele tenta implementar isso no seu próprio aplicativo, já que ele é o dono do aplicativo, né? Só que ele esquece que as coisas não funcionam assim. Não existe aplicativo, não existe empresa, não existe entidade que esteja acima de uma Constituição Nacional. Ele tem que estar subjugado às leis nacionais. Então, não existe isso. Mas ele testa o tempo todo esses limites, já que realmente nenhum sistema judiciário no mundo, ou né, de procuradoria, enfim, não tem um sistema robusto para estar o tempo todo cobrando, né, com eficiência, ações das próprias plataformas. Então, essas plataformas, elas ocupam um vácuo onde que não há uma regulação que toque diretamente em como que elas devem se comportar. No Brasil, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é a chamada, né, Lei da Internet, que é uma lei extremamente boa, ela é conhecida no mundo inteiro, né, como um dos melhores exemplos em relação à lei da Internet, mas mesmo assim tem ali uns vácuos, né, onde que essas plataformas conseguem tirar vantagem. O Telegram tem feito isso. A começar, por exemplo, o Telegram não ter tido uma representação jurídica, né, no Brasil, o que fazia com que as pessoas, o cidadão brasileiro, não pudesse levar o próprio aplicativo à justiça caso, né, um brasileiro julgasse que um conteúdo difamatório, enfim, deveria ser removido. O próprio Marco Civil da Internet garante isso ao cidadão brasileiro. E o Telegram, justamente por não ter uma representação, achava que não deveria estar subjugado a essas leis, né? Então, isso vai muito da natureza da pessoa. Sim, sim. E David, para fechar então nossa conversa, eu queria te perguntar sobre... Bom, você passou muito tempo fazendo pesquisa aqui no Brasil, né, nas favelas, periferias, sobre relação com internet e tecnologias. O que mais te chamou a atenção, o que mais te chama a atenção nessa relação do brasileiro periférico ou morador de favela com a internet, com as tecnologias? O que mais me impressionou nessa minha pesquisa é a maneira crítica que eles se apropriam da internet para fazer com que essa internet funcione para eles, né? Não só a internet, mas qualquer tecnologia que eles se apropriem, faça essa tecnologia funcionar para eles. Porque a tecnologia que chega até eles não foi desenvolvido para eles ou por eles, né? Foi desenvolvido, como falei, no Vale do Silício, com uma percepção de que o usuário é aquele usuário que vai ter sempre acesso à rede elétrica constante, à internet banda larga constante, em que até mesmo uma atualização boba vai acontecer em meros segundos e está tudo ok. E isso não é o que funciona nas periferias e nas favelas do Brasil, onde que, infelizmente, há uma negligência de infraestrutura o tempo todo lá, né? As pessoas não têm acesso a uma rede de eletricidade constante, né? Não têm acesso à internet, mesmo que, de repente, eles tenham dinheiro para bancar uma assinatura. Muitas operadoras de internet acham que ele não é um território lucrativo, então eles não investem na infraestrutura para levar a internet a eles. Então, eles têm que se resistir a essa, vamos dizer assim, essa limitação, essa opressão, colaborar entre eles para acharem soluções criativas e críticas para justamente fazer a tecnologia trabalhar para eles, né, ou ajudá-los. Por exemplo, um dos casos que eu conto no meu livro é como que eles usavam o selfie como uma forma de comunicar uma mensagem crítica a uma audiência que eles tinham em mente, e todo mundo que estivesse fora dessa audiência, eles perceberiam uma mensagem completamente diferente. Por exemplo, infelizmente, a vigilância do tráfico nas favelas onde eu fiz a pesquisa era feita tanto online quanto offline, né? Então, às vezes, as pessoas queriam ter
ali mostrar seu sentimento, a sua emoção, enfim, perante a situação de vida que eles estavam vivendo, já que naquele momento da minha pesquisa estava tendo um conflito armado muito intenso. As pessoas queriam exprimir as suas emoções sobre isso, só que eles tinham muito medo de sofrer retaliação. Então, às vezes, eles colocavam uma foto chorando, ou uma selfie bem emotiva, para realmente reclamar da situação que estava vivendo, mas quando questionados por gente fora dessa audiência que eles tinham em mente como intenção, eles podiam falar coisas do tipo que, não, uma foto porque eu briguei com minha namorada, ou briguei com a minha mãe, então disfarçava a mensagem para quem estava de fora, mas quem era amigo, quem era parente, sabia exatamente a intenção dessa foto. Então, são diversas apropriações criativas que eles têm dessas tecnologias que mostram como realmente eles são muito mais letrados digitalmente do que nós, que estamos em umas classes mais privilegiadas, os julgamos de serem analfabetos digitais. E isso não foi o que eu vi pelo contrário. São muito mais letrados do que as classes mais altas, já que as classes mais altas nunca foram colocadas a teste para fazer a tecnologia funcionar para eles. A tecnologia sempre foi uma questão dada, né? Utilizada da forma que veio, já nas favelas, por exemplo, era utilizada de uma forma apropriada e modificada para satisfazer ali as necessidades ou as vontades próprias deles.